Bom dia a todos os presentes, bom dia aos que nos acompanham pela internet. Eu sou Letícia Halpe, estou como vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Destacamos que a 7ª Semana do Farmacêutico, que também é transmitida online, integra as mais diferentes áreas de atuação farmacêutica, promovendo atividades de capacitação que foram desenvolvidas por nossas comissões assessoras. Muito obrigado a todas as nossas comissões assessoras de análises clínicas, drogaria, estética, farmácia clínica, hospitalar, magistral e práticas integrativas e complementares. Salientamos que no próximo domingo, dia 30 de setembro, o Conselho Regional de Farmácia promove o evento Farmacêutico na Praça, no Parque da Redenção, em Porto Alegre. A ação ela ocorre das 9 às 16 horas e objetiva evidenciar os serviços farmacêuticos para a população, valorizando a atuação do profissional em prol da saúde e do bem-estar. Mais informações podem ser encontradas no site do Conselho. Agradecemos a parceria com a PUC e lembramos que o CRF também quer ouvir vocês. Então, pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito do site do Conselho. Agradecemos a disponibilidade do palestrante, do nosso Jairo, um amigo muito querido, a presença de vocês e desejamos uma ótima semana do farmacêutico para todos. Dentro da programação da 7ª Semana do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul traz agora, então, a palestra Química Medicinal dos Antibióticos Beta-Lactâmicos, da estrutura química à dispensação farmacêutica, com Jairo Sotero, que veio do Rio Grande do Norte, do outro Rio Grande, o berço da farmácia clínica, né, Jairo? Ele é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em farmácia hospitalar, especialista em físico-química, farmacêutico hospitalar do estado do Rio Grande do Norte, farmacêutico da farmácia de manipulação Farmafórmula e, atualmente, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Jairo. Tudo contigo agora. Bom dia, pessoal. Apesar do tamanho, eu não sou pequeno, eu sou concentrado. Nossa ideia com essa palestra é não falar muito no aspecto clínico estrutural, mas sim o que esse aspecto clínico estrutural pode ser importante para o conhecimento do farmacêutico, quer na farmácia comunitária, no ambiente hospitalar e em outras áreas que ele vem atuar. Então, a gente vai trazer uma série de informações para que vocês comecem, se já não sabem, comecem a partir de agora a pensar a importância da estrutura química no espectro de ação, bem como na resistência. Então, não vou falar muita coisa da parte de resistência, porque eu estava vendo amanhã vai ter uma aula só do laboratório e a parte de resistência bacteriana. Então, a gente vai começar, primeiramente, definindo aonde agem esses antibióticos beta-lactâmicos. Ele age numa estrutura, né, que é a parede celular, estrutura essa que só existe na bactéria. Então, como alvo, é importante para quando você vai trabalhar antibiótico, antimicrobiano, é importante primeiro pensar qual é o alvo dessa molécula que está trabalhando. Então, aqui eu tenho as famílias tradicionais dos beta-lactâmicos, clássicos, que é as penicilinas e cefalosporinas, e outros que também são antibióticos beta-lactâmicos, mais recentes, e chamamos de antibióticos beta-lactâmicos não clássicos. A gente vai ver o porquê disso aí no aspecto estrutural. Outros alvos, né? Eu dou um curso envolvendo esses antibióticos, também esses outros antibióticos que agem na síntese, né? Que é outro alvo importante, explorando a diferença estrutural, apesar do ser humano ter ribossomo,
também os ribossomos do ser humano é diferente do ribossomo bacteriano, e isso é importante para a seletividade e menor toxicidade. E aqui também o alvo dos antimetabólicos, mas o nosso vai ser exatamente trabalhar esse aspecto da parede celular. Aqui mostrando a linha do tempo da obtenção dos antibióticos. Se vocês observarem, a maioria das famílias, elas datam de 1940 a 1960. Essa é a era, ou as décadas de ouro. Não existe nenhuma família de antibiótico depois de 1960. Existe, sim, novas moléculas que foram obtidas por modificação. Porém, outros que é uma nova família, mas não é antibiótico. Apesar de, na prática clínica, ser considerado como tal, isso é um quimioterápico anti-infeccioso. Ele não vem de um produto natural. E não vindo de um produto natural, não se pode considerá-lo, esse quimioterápico, como antibiótico na acepção, no conceito químico estrutural. Outros que alegam que são novos, na verdade, são de outras famílias que já existiam, né? Os cetolídeos, né, ou ketolídeos, que vêm um subgrupo dos macrolídeos, e as glicilciclinas, que são derivados da tetraciclina. Então, se não surgir novas famílias de antibióticos, isto é, que venham agir por outro mecanismo, a humanidade está fadada a voltar à era pré-antibiótica. Com o surgimento dessas bactérias muito resistentes, se não houver novidades ao longo das décadas que virão, e se não houver um uso racional, e o farmacêutico é extremamente importante nesse uso racional no controle dos antimicrobianos, voltaremos a essa situação, onde uma pneumonia chegava a matar 85% das pessoas, hoje, e caiu a 5% depois da era pós-antibiótico. Uma meningite, 100%, e com o antibiótico baixou para 10%, 2%, 3%. Então, é uma situação muito séria, catastrófica, né, se não surgir novas famílias. E, ao final dessa palestra, eu vou mostrar os horizontes que virão nessa próxima década de uma possível nova família e de novas moléculas nessa área, quer sejam antibióticos ou quimioterápicos. Aqui, para mostrar um aspecto importante, que o uso, se não for feito rígido... Eu posso ficar aqui embaixo? Fica melhor para ver lá. Fica mais. Então, aqui só vou mostrar que o antibiótico ele é usado quando há o sintoma da infecção ou quando não há. E o grande problema da resistência bacteriana é quando esse uso é feito empiricamente. O ideal é que, mesmo empiricamente, se tenha parâmetros para tornar esse método empírico semi-empírico. Isto é, uma coloração por gram positivo, negativo, uma ecologia bacteriana numa determinada enfermaria, ou até mesmo no posto de saúde, você pode ter esses dados e ter um direcionamento. A coloração do escarro, a viscosidade, tudo isso pode levar a um começo de uma terapia sem que haja ainda o resultado do antibiograma e a possibilidade de sucesso e uma racionalidade maior. Ok? Então, alguns exemplos de quando ele é usado como preventivo ou como profilático, né? Se não for estabelecido critérios, padrões adequados, esse uso irracional está fazendo com que, hoje em dia, você tenha praticamente algumas bactérias que não tem mais nenhuma perspectiva de tratamento, quer seja com antibiótico ou com quimioterápicos anti-infecciosos. Aqui a linha do tempo do surgimento da resistência, né? Teve a penicilina, logo que é lançada, rapidamente, a bactéria já começou a ter resistência à penicilina G, né? E isso se deve exatamente ao seu uso indiscriminado na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, bem como aqui uma propaganda. Penicilina mata a gonorreia em 4 horas, né? E o preço, ela começou sem preço e depois de 4, 5, 6 anos passa a ter valor de centavos a produção e o crescimento. Então, esse uso sem controle no mundo
também até na parte da medicina veterinária, fez com que se perdesse muitas moléculas importantes e essenciais para a ação terapêutica. Então, dentre as bactérias, uma maior causadora de problema, principalmente no ambiente hospitalar, é o famoso Staphylococcus, né, aureus, que é uma bactéria promíscua, que adquire fator de resistência de todas as outras e é um problema seríssimo hoje em dia no ambiente hospitalar. Então, aqui mostrando exatamente que a parede celular, ela é uma estrutura que não existe na célula humana, é um alvo dos antibióticos beta-lactanos, um alvo extremamente importante devido à não similaridade de nenhuma estrutura na célula do ser humano. Eu vou tentar correr para chegar nos aspectos mais importantes, que eu acho que só tem 1h30, não é isso, de palestra, né? Aqui mostrando o alvo, né? O nosso alvo aqui vai exatamente aqui. Você tem a parede celular e tem a vancomicina, que não é um beta-lactâmico, mas é um substituto quando, no ambiente hospitalar principalmente, quando dá resistência aos beta-lactâmicos ou dá alergia do paciente ao antibiótico beta-lactâmico. Chamando a atenção aqui só a presença dessa membrana externa que existe só nas bactérias gram-negativas. Isso vai ser importante para a gente entender a ação desses antibióticos nas bactérias gram-negativas, ok? Membrana externa, além parede celular, na bactéria gram-negativa. Essa parede celular, ela começa a sua síntese dentro da célula bacteriana. Esses polímeros que formam ela são solúveis em água. Quando chega fora da bactéria, por ligações cruzadas, que é a última etapa, esse polímero ele precipita e vira exatamente a parede celular. Isso é a razão da existência da parede celular, a sua insolubilidade em água ou no líquido que banha a bactéria. E a penicilina, ela vem agir na última etapa, que é exatamente a formação dessa ligação cruzada. Então, vejam bem, não sei se aqui tem, mas lá no Rio Grande do Norte, no meu, né, tem uns cestinhos que são feitos e eles cruzam e formam aquele cesto para levar o material para a feira. Não sei se aqui tem isso aí, mas o mesmo raciocínio. Esses polímeros lineares se cruzam e formam uma estrutura física, morfologicamente bem definida e rígida na bactéria. E isso é importante por quê? A bactéria ela tem uma pressão interna de 5 a 40 atm de pressão. Se não existisse a parede celular, ela literalmente explodiria, em função do convívio com o meio, principalmente o meio hiperosmótico, que passaria água para ela e ela não resistiria e explodiria. Aqui mostrando a síntese desse processo e aonde age o antibiótico beta-lactâmico. Ele é enxergado pela transpeptidase, que é essa enzima, como se fosse seu substrato, formando a ligação covalente e não chegando a essa última etapa da síntese da parede celular. Mostrando a diferença aqui da bactéria gram-negativa para gram-positiva. Na gram-positiva, a parede celular ela é espessa, na gram-negativa é uma lâmina só, ok? Só que a bactéria gram-negativa tem uma membrana externa e tem essa estrutura que vai ser importante para o nosso entendimento, que são as porinas, que são permeáveis a moléculas, dentre elas alguns antibióticos. E olha a posição das beta-lactamases. Na gram-negativa, sua posição é extremamente estratégica. Mesmo que o antibiótico consiga penetrar, ele pode ser quebrado pelas beta-lactamases que são produzidas pelas bactérias gram-negativas. E a posição na gram-positiva é aqui em cima. Então, a possibilidade de vir muita molécula e passar e não ser lisada é maior na gram-positiva do que na gram-negativa, apesar de ser menos espessa a parede celular. Aqui mostrando microscopicamente, né, a diferença. E chamando a atenção, em função agora cada vez mais, a tuberculose. Na parede celular da bactéria, da micobactéria, ela é rica em ácidos graxos de cadeia longa. Esses ácidos graxos, eles não permitem as mesmas propriedades que a parede celular normal de outra bactéria tem. Então, ela não se cora pelo gram, ela é resistente a detergentes e
os antibióticos beta-lactanos não conseguem penetrar na micobactéria, em função dessa diferença na sua composição, que são os ácidos graxos de cadeia longa. E chamando a atenção aqui só que, hoje em dia, uma micobactéria que não infectava o homem, passa a infectar os pacientes HIV positivos. Isso aqui é um parâmetro importante para saber se aquele paciente HIV positivo, ele está controlado em termos das suas células CD4. Quando ele consegue, essa micobactéria oportunista consegue infectar o paciente HIV positivo, é indicativo que ele está descontrolado na evolução dessa doença. É um parâmetro muito importante para hospitais com doença infecto-contagiosa. Outro aspecto muito importante é os micro-organismos micoplasma. Eles não têm parede celular. Não tendo parede celular, não tem como um antibiótico beta-lactâmico agir nele. E isso, principalmente na função da farmácia comunitária, não é isso? Principalmente ligado a unidades de tratamento, o médico vê que o paciente está com pneumonia e não caracteriza. Se essa pneumonia for por micoplasma e ele prescrever um antibiótico beta-lactâmico, não vai ter nenhum sucesso terapêutico. Elas não têm parede celular. E como é que ela sobrevive? A sua membrana é rica em esteroides, como colesterol, que dá uma certa rigidez e mantém ela viva. Mas, olha, ela não tem formas diversas, em função da não existência da parede celular, que dá uma estrutura, como bacilo, como coco, etc. Beleza? Então, isso é muito importante, o farmacêutico, quer seja na farmácia, né? Quer seja na unidade de saúde menor, ela chama UPA, não sei se aqui é UPA também, né? É UPA também, né? Então, numa UPA, onde está tendo um surto, uma epidemia, primeiro caracterizar se isso é uma pneumonia causada por uma bactéria gram-positivo ou gram-negativo, ou se causado por um micoplasma. E isso vai ser importante em função de, no momento que você for prescrito um antibiótico, não seja um antibiótico beta-lactâmico, se a infecção for micoplasma. Isso é muito comum, principalmente nas pneumonias comunitárias, a prescrição inadequada quando feita empiricamente e sem pelo menos um direcionamento semi-empírico do que está acontecendo naquela determinada, em função da sazonalidade da infecção. Então, os antibióticos beta-lactâmicos clássicos, você tem a penicilina, né? Ela foi descoberta em 1928, só em 1940 é que ela vem ser lançada na terapêutica, na época da Segunda Guerra Mundial. Até aqui dizendo, obrigado penicilina por me levar para casa. Então, todo soldado americano, inglês, na época, andava com uma latinha de morfina e uma latinha de penicilina para passar, principalmente na pele. E aí foi que a resistência aumentou e se disseminou ao longo dessa década. Então, todos esses antibióticos, quer seja a penicilina, a cefalosporina e os outros, que eu disse, chamados não clássicos, têm em comum a presença desse anel beta, porque foi formada uma ligação aqui, é uma lactame, é uma amida cíclica, daí o nome beta-lactame, quer seja os clássicos e os não clássicos. E estes aqui, que também agem devido à presença do anel beta-lactame, que são os inibidores de beta-lactamase, que eu chamo de boi de piranha, não sei se já ouviram falar esse termo. Você vai atravessar um rio cheio de piranha, né? Você bota 2 boi aqui e os outros atravessam por aqui. Exatamente isso. Eles não têm cadeia lateral, então eles não vão ter ação terapêutica, mas vão ter uma alta sensibilidade a reagir com as beta-lactamases. Então, eles são os antibióticos suicidas. Eles morrem para os outros não serem atingidos pela beta-lactamase. E aí é o famoso clavulin, que é usado, muito prescrito, né, para pneumonia, sinusite, etc., que o clavulin, que é o ácido clavulano, é o inibidor de beta-lactamase, que vai agir, e o antibiótico, a amoxicilina, vai ter a sua ação na bactéria, sem que seja quebrado por essa enzima. A primeira cefalosporina não foi usada, todas as cefalosporinas elas são semissintéticas, é retirada dessa cadeia e adicionada outra cadeia. E nós temos 2 penicilinas naturais, que é a penicilina G e a penicilina V, a famosa PIV oral, muito prescrita pelos dentistas. Pelo menos lá no Rio Grande do Norte é assim, não sei se aqui no Rio Grande do Sul deixou de ser. Eles estão passando muito cefalexina. Hein?
Está tudo vencendo. Mas ainda lá no Rio Grande do Norte, no outro Rio Grande é usado ou cefalexina ou amoxicilina, mas clavulano, que é o carro-chefe de prescrição dos dentistas, que são prescritores, desculpe a profissão, extremamente desconhecedor do que está prescrevendo. Inclusive, eu dou aula na ABO, lá no Rio Grande do Norte, exatamente para ver se a gente vai acabar com essa visão de não estudar as propriedades fisicoquímicas e terapêuticas dos antibióticos e está prescrevendo, quer seja médico veterinário ou dentista. Essas são as outras famílias que a gente vai trabalhar também, que são as não clássicas. Como age? Não vamos deter muito na química, não, mas a transpeptidase, a enzima, que é uma serina, ela vem, ataca e forma a ligação cruzada. A penicilina é atacada da mesma maneira, só que a penicilina se liga à enzima, a transpeptidase, e ocupa seu centro ativo. Então, quando a bactéria chegar na última etapa da síntese da parede celular, o centro ativo da enzima está bloqueado. E aí ela não termina de fazer a parede celular, automaticamente a bactéria literalmente explode, a gente vai ver na evolução. Então, essa é a ação, né? Chamando a atenção aqui, ó, que esse resíduo aqui, na síntese, é de aminoácidos D, não existe no ser humano, os aminoácidos do ser humano são L. Então, já é uma exploração já da estereoquímica, que a gente não vai entrar em detalhes, quem quiser depois a gente pode conversar sobre isso. Mas a penicilina exatamente age, né? E essa seletividade faz com que a transpeptidase só ataque o resíduo de ALA e o núcleo da penicilina, o anel-beta-lactamo, é formado também por aminoácidos D. Por isso que a transpeptidase enxerga a penicilina como se fosse seu substrato natural. Ok? É o cavalo de Troia, né, da história. Então, literalmente, a bactéria explode. Por isso que os antibióticos beta-lactâmicos são bactericidas e não bacterostáticos. Porque eles agem tendo ação exatamente de lise, de morte da bactéria. Como são obtidos as penicilinas G? Eu tenho duas natural, a G e a V, e as cefalosporinas todas são semissintéticas. Mas o mecanismo é o mesmo. O núcleo central da penicilina é adicionado na cadeia lateral. E no núcleo central da cefalosporina é adicionado uma cadeia lateral. Temos, então, aqui as duas penicilinas naturais, né, que são exatamente essas cadeias que o micro-organismo já sintetiza e já nos dá para pronto uso. E por que o grande problema desse anel? As amidas, do modo geral, elas fazem essa ressonância aqui, ó, porque são planares. Qualquer amida que tenha aí, que não seja a penicilina. No caso da penicilina, não há condições de trazer aquela ressonância e estabilizar. Exatamente porque esse anel aqui não está no mesmo plano. Então, esse anel aqui, que de 4 membros, tem um ângulo de 90 graus. Então, o anel beta-lactâmico é extremamente, do ponto de vista químico, instável, reativo. Ele tem todo isso se balançando, doido para reagir. Eu até já comecei a querer entendeu? Doido para reagir. Então, isso é importante para a ação, mas também gera instabilidade do ponto de vista de tecnologia farmacêutica. Você não tem nenhuma penicilina para pronto uso, estou certo? Você coloca o pó, a cefalexina, e usa no máximo por 7 dias. Porque no momento que você dilui uma penicilina e uma cefalosporina, ela já começa a se hidrolisar. De modo que, ao chegar ao 7º dia, muitas moléculas já estão hidrolizadas. Então, a pergunta que pode ser feita, e por que mesmo assim eu uso? Porque o alvo terapêutico é a parede celular. A quantidade de penicilina e cefalosporina que tem naquela apresentação é muitas vezes maior do que a concentração inibitória mínima, para que permita que, após 7 dias, ainda exista uma quantidade de moléculas viáveis para agir. E eu só posso me dar esse luxo porque a ação é em uma estrutura que não existe na célula humana, e sim só na célula bacteriana, que é a parede celular. Então, é a toxicidade seletiva que me dá essa vantagem. Então, essa ressonância que estabilizaria o anel, do ponto de vista de solução, seria bom, agora, do ponto de vista de ação, não. É importante que esse anel seja instável, para que exatamente eu forme a ligação com
com a transpeptidase. Se eu estabilizar o anel, eu consigo ter uma solução de penicilina cefalospolina para ponto uso. Mas não vou ter ação terapêutica nenhuma, porque o anel não vai ser quebrado. Beleza? Então, a estabilidade é geral, né? Então, eu não tenho solução de função que ela quebra, quer seja meio ácido, quer seja meio básico, ou com nucleófilos, que a própria transpeptidase, a hidroxila daquela serinoprotease, é um nucleófilo que ataca o anel beta-lactano. E aí, um grande processo, quem já tem farmácia, antigamente se administrava penicilina na farmácia, hoje em dia não, em função da alergia. E o processo alérgico de hipersensibilidade é exatamente esse processo no qual a proteína humana, que não é antigênica, se liga através desse NH2, que é um nucleófilo, a um anticorpo. E cria-se uma situação antigênica, que é o processo alérgico. Beleza? Então, é um mecanismo hoje em dia que já se sabe que a alergia se dá da mesma maneira que o anel beta-lactâmico da penicilina, da cefalosporina, se liga à transpeptidase, se liga, é quebrado pelas beta-lactamases, também esse anel reage com as proteínas de alguns indivíduos, ninguém sabe ainda o porquê, né, causando esse processo de alergia. Ok? E a cefalosporina? Será que a alergia é cruzada? É maior ou menor a reação de hipersensibilidade da cefalosporina do que a penicilina? Lá na frente a gente vai, eu vou dar essa resposta do ponto de vista estrutural. Aqui eu tirei de um livro, só para mostrar a vocês, que outros antibióticos beta-lactâmicos não têm reação cruzada com penicilina e cefalosporina, mas pode, devido à cadeia lateral ser igual, apresentar essa reação alérgica. Então é importante para quem trabalha no ambiente hospitalar ou até na farmácia comunitária, se o paciente tem história de alergia à penicilina, mesmo que ele venha usar outro antibiótico, como um monobactâmico, que não tem uma reação direta de hipersensibilidade, mas a cadeia lateral, se for igual, pode dar esse processo alérgico também. Ok? Qual é o grande problema da penicilina G? Primeiro, não pode ser administrada por via oral. Não pode ser administrada por via oral. Segundo, ela é susceptível à beta-lactamase. Seu espectro de ação é pequeno. E seu tempo de meia-vida também circunscrito mais a bactérias gram-positivas. A gente vai ver também o porquê. E o tempo de meia-vida é baixo. Isso é, eu tenho que tomar diversas vezes. E isso inviabiliza seu uso, sua administração numa farmácia comunitária. O paciente teria que ir 2, 3 vezes ao dia naquela farmácia, além do processo de hipersensibilidade. O que fazer? Como resolver isso? Começou exatamente pela penicilina V. Por que é que a penicilina G, que é natural, não pode ser administrada por via oral, e a penicilina V, que também é natural, pode ser administrada por via oral? Foi a partir desse conhecimento, desse estudo, é que se observou e se obteve as penicilinas semissintéticas. Então, natural, só tenho penicilina G e penicilina V, todas as outras penicilinas, elas são semissintéticas. Eu retiro a cadeia lateral da penicilina G e adiciono outras cadeias laterais, que resolverão um ou mais daqueles problemas. Eu passo a ter, então, penicilinas que podem ser administradas por via oral, penicilinas que são resistentes à beta-lactamase, principalmente as beta-lactamases mais antigas, aquelas selvagens que a bactéria já possuía, né? Com o tempo, essas beta-lactamases sofreram um processo de mutação, e esse processo de mutação fez com que esses antibióticos que eram resistentes à beta-lactamase passaram a ser sensíveis a essas beta-lactamases de espectro estendido, metalo-beta-lactamases, carbapenemases, todos isso a gente vai ver o porquê dessa resistência. E tem também as penicilinas de amplo espectro, que esse termo é inapropriado hoje em dia, em função da resistência, mas é o termo que se usa, e entenda-se de amplo espectro aqui, um espectro aumentado para bactérias gram-negativas. E posso ter, em uma mesma penicilina, as duas propriedades, ela ser resistente à beta-lactamase, ser administrada também por via oral. Então,
O grande problema da administração da penicilina G é que no meio ácido, a água existente no líquido estomacal, com acidez estomacal, quebra o anel beta-lactamo. Né? O que fazer? Se descobriu que se adicionar a esse carbono aqui qualquer elemento químico da família, além da família 4A, 5A, 6A e 7A, como nitrogênio, cloro e oxigênio, eu passo a ter penicilinas que podem ser administradas por via oral e não é quebrado seu anel beta-lactâmico, porque eles puxam elétrons para si, né, e evitando a quebra do anel beta-lactâmico pela acidez estomacal. Então, toda penicilina que é administrada por via oral, ela vai ter ligado diretamente a esse carbono aqui, um elemento químico da família 5A, 6A ou 7A. Ok? E aí está o exemplo. 15 ou 30% da penicilina G, administrada por via oral, é que vai ser absorvida intacta, sem quebrar. A V, 73%, que é natural. A ampicilina, 50%. E a amoxicilina, 90% da amoxicilina, ela é absorvida intacta por via oral, por a presença do nitrogênio ligado àquele carbono. E no caso da penicilina V, desse oxigênio aqui. Tanto a penicilina como as cefalosporinas são atacadas, é outro problema das penicilinas e das cefalosporinas, pelas beta-lactamases. Mas aqui tem um adendo importante. O anel beta-lactâmico é igual, tá vendo? Esse anel aqui tem 5 membros, esse tem 6. E aí, professor, qual é o problema disso? Quando esse anel é maior, ele torna... Eu digo que esse anel aqui, ele fica beliscando o anel beta-lactâmico para ele abrir, certo? Quando eu tenho esse elemento, uso o termo beliscando aqui, não usa? Beliscar? Então pronto. Beliscar você faz isso, né? Se você está reativo, é que você faz, ai, né? É escandaloso. Aqui, como esse anel é maior, o beliscão é menor. Então, o anel beta-lactâmico da cefalosporina é mais estável do que o anel beta-lactâmico da penicilina, devido à menor instabilidade que esse anel causa. Consequentemente, se eu levar em conta só o anel, as penicilinas são mais potentes do que as cefalosporinas, porque o anel é mais instável. Porém, do ponto de vista de solução, as cefalosporinas são mais estáveis a soluções. Eu posso ter solução de cefalosporina sem que ela seja hidrolisada. Beleza? Outro aspecto importante. Quem é mais resistente à beta-lactamase? As cefalosporinas, se levar em conta só o anel. Por isso que hoje em dia, quando tem uma pneumonia no ambiente, é do interior da sua farmácia, não? Grande Porto Alegre, não é isso? Então, lá quando o médico tem uma suspeita de uma pneumonia numa criança, etc., geralmente ele passa uma cefalexina, não é isso? Não passa mais penicilina. Porque apesar de ser menos potente, as cefalosporinas são mais resistentes à ação das beta-lactamases. Principalmente aquelas comunitárias que ainda não são mutantes, aquelas beta-lactamases que não sofreram um processo de mutação. Então, do ponto de vista de ação, as cefalosporinas são mais estáveis à beta-lactamase, certo? A beta-lactamase é uma feta-enzima, enzima gorda, está aqui, ó, a beta-lactamase, certo? E aí você é a transpeptidase, magrinha, fit, né? O que é que se faz para ter um antibiótico beta-lactâmico resistente à beta-lactamase? Se adiciona à cadeia lateral um grupo volumoso, quimicamente, que impede o acesso da beta-lactamase, mas permite o acesso da transpeptidase, que é você. Então, se eu deixar o grupo volumoso é aquela porta vermelha, e deixar só uma frestinha, né, eu não consigo passar devido à minha protuberância. Você consegue passar. Então, o mecanismo químico que foi feito foi esse. Adicionou um grupo volumoso à cadeia lateral que impede o acesso da beta-lactamase, mas deixa passar a transpeptidase. Mas aí o que é que a bactéria fez? Pensou, não, eu não vou ficar nessa, né? Vou modificar minhas beta-lactamases. Como foi essa modificação? Mandou todo mundo para Smart Fit, baixar de peso. Então, as beta-lactamases de espectro estendido, né, ou as metalo-beta-lactamases, são beta-lactamases cujo seu volume espacial e molar é menor. Então, surge aí o famoso estafilococcus meticilino resistente. Nada mais é do que um estafilococcus que começou a produzir beta-lactamases de tamanho menor
tal qual a transpeptidase. Então, toda a estratégia que foi feita para evitar que a beta-lactamase deixa de existir. Então, aí um macete importante. Se no antibiograma que o professor vai falar amanhã, uma bactéria for meticilino resistente, também ela, provavelmente, essa bactéria é resistente a todas as cefalosporinas. Penicilina e cefalosporina não mais tem ação nela, porque o mecanismo pensado é o mesmo, de grupo volumoso. Então, a meticilina é um parâmetro disso aí, né? Então, está aqui, ó, a meticilina, a nafcilina, né? São todos grupos volumosos, que é esses metóxicos aqui, ó. Teve metóxico, seja penicilina ou cefalosporina, é grupo volumoso, ela naturalmente é mais resistente à beta-lactamase. Se for uma beta-lactamase, natural. Agora, se for as beta-lactamases que fizeram um programa Smart Fit Black, né, aquele de R$90, porque como eu viajo muito, eu tive que fazer esse plano aí, porque aí, hoje eu já sei que lá perto do hotel que eu tenho, já tem. Eu estou na esperança de virar uma beta-lactamase de espectro estendido, isto é, tirar esse volume molar que tem aqui, né? Mas está difícil, porque eu fui comer um X ontem e desmantelou tudo. Eu pedi um X pensando que era uma coisinha pequena, veio um negócio desse tamanho, com ovo, com não sei o quê. Um amigo meu que é gaúcho, como um X lá não sei onde, eu fui onde? Desastre, né? Passei a noite sem descansar, com a barriga cheia. Mas a ideia é essa, da bactéria. Então, olha, as beta-lactamases normais, elas não acessavam o neobeta-lactamo devido ao grupo volumoso. Porém, essas, ISBL, que é de espectro estendido, e as metalo-beta-lactamases, entre elas a carbapenemase, que dá exatamente a famosa KPC, né, que é a Brisella pneumoniae carbapenemase resistente, é uma beta-lactamase estilo Smart Fit Plant Black. O melhor que tem, certo? Aqui só depois você dá uma olhada e observar que os antibióticos beta-lactâmicos, o mecanismo de quebra de resistência é um mecanismo que age em nível da estrutura química, quebrando o anel beta-lactâmico. Outra coisa importante para quem vai estudar antibiótico é que alguns micro-organismos já são intrinsecamente resistentes ao antibiótico. Ele já nasce com isso, ele não foi nem mutado. Então, é importante, no ambiente hospitalar que você trabalha, com os antimicrobianos que você está usando, saber quais são as bactérias que geralmente causam infecção naquele ambiente que você trabalha, na comunidade, e saber quais dessas bactérias são intrinsecamente resistentes a alguns determinados antibióticos ou antimicrobianos que existem na sua área de atuação. Olha aqui, ó, micoplasma é intrinsecamente resistente a quem? Aos beta-lactamos. Por quê? Porque não tem parede celular, a gente já viu isso aí. Mas outro detalhe interessante aqui, ó. Essa bactéria é resistente já ao imipinei, que é um beta-lactamo. Porque naturalmente ela já nasceu. Os gram-positivos, ó, são resistentes ao astrelonão, que é o monobactérico, que a gente vai ver do ponto de vista estrutural na frente por isso. Então tem que se pensar nisso. Quais são as bactérias que são intrinsecamente resistentes aos antimicrobianos que eu estou trabalhando no meu arsenal terapêutico, ok? Para não estar usando dinheiro errado, nem usando isso em antibiograma, não precisa nem testar, beleza? Então, o antibiótico beta-lactâmico na bactéria gram-positiva, ele penetra por difusão e na gram-negativa só por uma estrutura chamada porina. Lembra que eu mostrei lá atrás? E as porinas são responsáveis pela penetração dos antibióticos beta-lactâmicos. E por que isso aí? Essa carboxila que toda penicilina tem, ela tem um sinal negativo. As bactérias gram-negativas, que não tem nada a ver do gram-negativo, que é corar pelo método de gram, mas coincidentemente, elas são ricas em fosfolipídios, que tem fosfato, que se ioniza negativamente. Então, carga de sinais iguais se repelem. Ela nunca consegue penetrar devido a isso aí. Mas, devido a um mecanismo, eu consigo fazer com que ela passe pelas porinas. Olha aqui mostrando. Aqui uma porina e uma penicilina penetrando. Como eu faço isso? Aumentando a hidrofilia, tornando a cadeia lateral mais solvatada por água, mais polar.
Então, se eu tiver carboxila, NH2, numa cadeia lateral, quer seja de uma penicilina ou de uma cefalosporina, ela fica mais, interage melhor com a água e permite a passagem dela pelas porinas. Beleza? Um exemplo aqui é carbenicilina, que tem uma carboxila, né? Que vai fazer com que ela penetre nas porinas. Então, se eu quero uma penicilina e uma cefalosporina também por dedução que penetre numa bactéria gram-negativa, eu tenho que colocar na cadeia lateral algo que se ionize. Ok? Então, aqui, ó, a ampicilina, coincidentemente, ela pode ser administrada por via oral, porque tem um elemento químico da família 5A, e esse grupamento também se ioniza. Então, tanto a ampicilina como a amoxicilina, além de poder ser administrada por via oral, ela tem um espectro estendido para bactérias gram-negativas. Quando entrou, foi o maior sucesso. Foi o hit parade mesmo. Mas aí a bactéria começou a produzir umas beta-lactamases diferentes. Aí qual foi a alternativa? Para ressuscitar essas moléculas? Associar ela ao boi de piranha. E aí eu consigo que o clavulonato se associe ao antibiótico, né? Ou se associe à beta-lactamase, e o antibiótico não seja quebrado e vai ter a sua ação. Então, quem trabalha muito tempo nas farmácias, houve uma época, auge da ampicilina, amoxicilina, caiu, e depois ela ressuscitou quando associada ao ácido clavulônico. É isso, senhor? Há quanto tempo de farmácia? Hein? Alcançou isso aí. A amoxicilina é usada mais para nada e depois ressuscitada quando associada, e até hoje usado em prescrição para sinusite e pneumonia comunitária em função disso aí. Porque não é quebrada, porque você joga aos leões o ácido clavulônico. Ele reage com os leões e ela passa de fininho pelo outro lado, né? E vai penetrar e agir na bactéria. Isso muito usado no ambiente. Tem alguém de hospital aqui, não? Tem você de hospital? Muito usado ainda em hospital, não é isso? Principalmente em hospital pediátrico. Eu tenho uma penicilina anti-pseudomonas, para garantir o sucesso dela na terapêutica, eu associo ele a outro inibidor de beta-lactamase. E agora já começa a aparecer inibidores de beta-lactamase associados à cefalosporina, que começa a deixar de ter atividade também as beta-lactamase. Então, você vai ver que a jogada hoje em dia é isso. Ressuscitar antibiótico, utilizando cada vez mais inibidores de beta-lactamase, mais potentes ainda. A gente vai ver na evolução da aula. Não está se mudando nada. Está se resolvendo um problema pontual, né, para depois, daqui a 1, 2 anos, surgir resistência a ele. Ok? Eu tenho Profármaco, mas isso não é mais usado. Eu acho que não tem mais em farmácia, metampicilina, etampicilina, que facilita a absorção por via oral desses fármacos e regenera a ampicilina. Ora, meu problema não é nem de absorção por via oral ou não. Meu problema é que ela não age mais em função da beta-lactamase. Então, era um antibiótico extremamente caro e deixaram de ser dispensados. Pelo menos lá no Rio Grande do Norte eu fiz uma enquete, não tem mais nenhum profármaco de ampicilina. Não sei se aqui no Rio Grande do Sul tem, mas lá ninguém vende mais. Outra resolução, que era o tempo de meia-vida baixo, da penicilina G, é transformá-la em um sal extremamente insolúvel. É a famosa o quê? Bezetacil, que é administrada, né, nos glúteos. Quem tem glúteos adiposos é bom, agora quem não tem é complicado, né? A dor é maior ainda. E isso prolonga o tempo de ação. Ó. No caso da penicilina G, benzatina, passa a ser de 3 semanas entre uma dose e outra. Ok? Então, porque ela é administrada, forma cristais, precipita, vai sendo dissolvida aos poucos e ganhando a corrente sanguínea e sendo eliminada por secreção tubular. Aí outro macete, os antibióticos, penicilina e cefalosporina, eles são eliminados inalterados, em sua maioria. Só 20% dele que é absorvido é que se hidrolisa dentro do organismo. Ele é eliminado de maneira inalterada. Esse ainda existe. Quem é de hospital aqui? Tem algum dos hospitais? Usa isso aí lá? O Nazim? É a penicilina, ó, associado, onde o transportador é um inibidor de beta-lactamase. Na mesma molécula eu tenho a penicilina
ligado ao próprio inibidor de beta-lactamase. Então, naquelas anteriores, o inibidor não tinha protagonismo, não tinha ação nenhuma. Aí um cara teve a ideia, o laboratório faz, de associar a penicilina também o próprio inibidor de beta-lactamase, numa mesma molécula. Pode ter um medicamento com 2 princípios ativos diferentes e o mesmo nome comercial? Você acha que pode? Pode. Olha aqui, ó. Por via oral, sultamicilina. Por via injetável, não tem sentido eu ter o Profármaco, ampicilina e Subactam. Porque no organismo, essa sultamicilina, quando é administrada por via oral, se hidrolisa em ampicilina e Subactam. Não tem sentido eu injetar uma substância que o objetivo é aumentar a sua absorção por via oral. É uma pegadinha de concurso, podia botar isso. Mostra aí, tal, né? Beleza? Aconteceu recentemente falta de Pezetacil no Brasil. Não aconteceu? Hein? Não? Eu podia ter associado a penicilina G à probenecida, que compete pelo mesmo local de secreção tubular. E esses pacientes que necessitavam do uso contínuo e preventivo para a febre reumática não teriam tido problema. Faltou o farmacêutico do Ministério da Saúde, certo? Porque como eles competem, a velocidade da enzima que elimina a penicilina, ela não aumenta. Eu digo que a Caixa do Banco do Brasil, lá no interior, pode ter 500 pessoas na fila no Rio Grande do Norte. Ele continua a trabalhar do mesmo jeito. Do mesmo jeito é a enzima que trabalha aí. Eu posso ter 500 probenecidas e 500 moléculas de ampicilina. Ele continua a jogar para a urina na mesma velocidade. Então, se eu tenho 500, tem uma velocidade, se eu multiplico 500 de probenecida, eu vou ter 1000. Então, eu duplico o tempo de permanência da minha penicilina dentro do organismo, através da competição pela mesma proteína de excreção. Outra coisa importantíssima no ambiente hospitalar, principalmente. Os aminoglicosídeos, como a gentamicina, reagem com os beta-lactamos, formando esse composto aqui inativo. Então, se eu administrar no mesmo local, isso se chama incompatibilidade farmacêutica, é um processo que acontece fora do organismo, in vitro. Beleza? Então, se eu administrar uma penicilina, eu tenho o aminoglicosídeo que está lá no hospital, administrado por difusão contínua, e eu administrar no mesmo local uma penicilina, eles vão reagir e vão se tornar inativos. Então, é muito importante quem trabalha no ambiente hospitalar ver como é que está sendo o procedimento de administração da penicilina com o aminoglicosídeo, porque se eles estão se encontrando antes de entrar no organismo, eles estão reagindo, estão tornando inativos por serem incompatíveis no momento da administração. Aqui só para mostrar o que a gente fez, desde 1980 que não se lança nenhuma nova penicilina, né? As que são estáveis da penicilase, porque tem um grupo volumoso. Aqui a amoxicilina e ampicilina não tem grupo volumoso, mas tem um espectro estendido para gram negativo e pode ser administrado por via oral, e foram ressuscitadas com a associação dos inibidores de beta-lactamase. E essas são usadas muito no ambiente hospitalar como antipseudomonas, né? E geralmente hoje em dia associada ao inibidor de beta-lactamase para aumentar a sua eficácia. Isso é o que tem a estratégia deles. Cefalosporinas. Então a primeira cefalosporina não foi usada porque ela não tinha uma boa propriedade antibiótica, ela é extremamente polar. Veja o anel, praticamente no mesmo plano. Por isso que esse anel aqui é mais estável nas cefalosporinas. E por ser mais estável, e isso é importante, eu só consigo ligar a transpeptidase ao anel beta-lactâmico da cefalosporina se esse grupamento que está aqui no carbono 3 sair. Está vendo? Ele aumenta a reatividade e a estabilidade. Aí a indústria farmacêutica teve uma sacada primeiríssima, importante. Se eu colocar um grupo que cause dificuldade de saída, eu faço com que essas cefalosporinas passem mais tempo no organismo do que um que tenha de fácil saída. É por isso que eu controlo a ligação à proteína plasmática, a metabolização das cefalosporinas, através desses grupamentos que são adicionados aqui em C3. E com isso eu tenho perfis farmacocinéticos ou biofarmacotécnicos diferentes.
A cadeia lateral vai me dar o quê? Vai me dar uma maior resistência, uma maior espectro de ação contra gram-negativo e contra produtor de beta-lactamase. Então, eu posso dizer que em C7 eu altero o perfil farmacodinâmico e em C3 eu altero o perfil farmacocinético da cefalosporina. Ok? Então, cefalosporina eu tenho 3 cantos que eu posso modificar. Por isso que hoje em dia ainda está sendo lançado nova cefalosporina no mercado, porque eu tenho 3 pontos que eu posso ter de modificação. Eu já tenho de 5ª geração e já está surgindo de 6ª geração nos laboratórios. Beleza? E eu tenho também as chamadas cefamicinas, que no próprio anel beta-lactâmico eu já tenho um grupo volumoso. Então, naturalmente, as cefamicinas, que quimicamente não é cefalosporina, porém, clinicamente, é considerado como uma cefalosporina. Beleza? E os radicais que eu adiciono nas cadeias laterais da cefalosporina. Um que se ioniza, com isso eu aumento o espectro de ação para gram-negativo. E aí tem um macete. À medida que eu aumento o espectro de ação contra gram-negativo de uma cefalosporina, eu estou diminuindo a possibilidade dela agir em gram-positivo. Então, a cefalosporina de 3ª geração, ela tem um alto espectro de ação contra gram-negativo e um baixo espectro de ação contra gram-positivo. Porém, a de 4ª geração já passa novamente a agir em gram-positivo. A gente vai ver por quê disso aí. Beleza? E esse radical, se tiver na cadeia lateral, o metoximo, ele é um inibidor de beta-lactamase, porque é um grupo volumoso, o mesmo raciocínio da cefalosporina. Exemplo, então, aqui, não tem nenhum grupo volumoso, então essas cefalosporinas são as de 1ª geração, uma por via injetável e 2 por via oral, por ter um grupamento aqui extremamente hidrofóbico, não é polar. Então, quando esse grupamento aqui é hidrofóbico, eu consigo que ela seja administrada por via oral. Ela tem uma boa absorção. Quando não é um radical polar, ela só vai ter por via injetável. Então, o perfil é semelhante. O que eu alterei só aqui é a cadeia lateral. Um exemplo aqui do Keflin e o Kefazol, que são 2 injetáveis que é usado. Eu posso mediar, aumentar a ligação à proteína plasmática, substituindo o radical em C3. E aí eu prolongo mais tempo dela no organismo. Eu passo de 4 em 4 horas a ter um antibiótico que eu administro 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Então, para alterar o perfil, o tempo de meia-vida da cefalosporina, eu posso ter até a cadeia semelhante ou igual, mas eu altero o perfil cinético através dessa ação em C3. Um exemplo aqui no comércio, tem lá na sua farmácia, amigo, Globocef? Tem não, né? Mas é comum ter muita cefalosporina para ser administrado por via oral na forma de Profarma. É outra também. Aqui já eu começo a mostrar uma cefamicina, um metóxido, um propanel, e essas já são cefalosporina de 3ª geração. Tem o amino tiazolil, que vai se ionizar e passa pelas porinas, então, e aumenta o espectro de ação para bactérias gram-negativas. Tem o grupamento carboxila aqui, para agir em gram-negativo, e algumas têm o grupamento metóxilo, que vai tornar mais resistente a beta-lactamase. Outro macete, quer seja penicilina ou cefalosporina, que tiver carboxila, são fármacos que têm ação contra pseudomonas. Toda cefalosporina e penicilina que tem ação contra pseudomonas, ele tem que ter uma carboxila, porque ela é atraída pela estrutura da porina das pseudomonas. Aqui já temos a cefalosporina de 5ª geração, não existe no Brasil ainda, e essa de 4ª geração. E qual é o macete da cefalosporina voltar a agir em gram-positivo na 4ª e 5ª geração? Esse quaternário de amônio aqui, que vai anular essa carga e vai permitir que ela passe pela parede espessa da bactéria gram-positiva. É só essa mudança. Então, é de 4ª, é de 5ª, é de 6ª, tem que ter esse quaternário de amônio, que a gente chama de zaitério, né? Ou uma estrutura anfifílica. O mais neutraliza o menos, então a carga continua a existir, porém a resultante da carga é 0. Aí ela volta a ter ação em bactérias gram-positivas, certo? Essa mostrando
outra de quinta geração, olha aqui a substância sionis aqui foi, quando ela foi lançada, não existe ainda no Brasil essa aqui. E aí chegamos a outra família de antibióticos beta-lactâmicos não clássicos, que são os carbapanêmicos, que é, dentre os beta-lactâmicos, os mais potentes em ação e em espectro, os carbapanêmicos. E a única diferença no anel aqui, ó, que esse hidrogênio, enquanto nas penicilinas é cis, todos para o mesmo lado, aqui eles estão invertidos. Um está para trás, outro está para frente. E aí, qual é o problema disso? No espaço, esse anel gira, devido só a esse hidrogênio. Então, a beta-lactamase vem bem fortuita, vamos imaginar que essa menina que está ali no celular seja o anel. Aí ela vem aqui, acessa o anel. E nos carbapanêmicos está invertido. Então, quando ele vem procurar um anel, ele não encontra, só o anel está do outro lado. Por isso que esses antibióticos, por muito tempo, devido só a esse hidrogênio, eram antibióticos de alta eficácia. Aí surgiu uma bactéria KPC, que é a Bacillus pneumoniae, carbapenase resistente. Eu digo que ela foi ao Carnaval da Bahia, assistiu aquela música de Bel, vamos dar a volta no trio. Então, ela pegou, ela inverteu, quando deu a volta no trio, encontrou o anel beta-lactam lá do outro lado. E ela passou, então, a agir também nesses antibióticos carbapanêmicos, ok? Esse antibiótico tem um problema sério. Ao contrário das penicilinas e cefalosporinas, que não são metabolizadas no organismo, o imipinem, ele é metabolizado no organismo. Por isso que, hoje em dia, ele é associado a um análogo estrutural chamado cilastatina. Porque essa cilastatina vai se ligar a essa enzima lá nos rins, deidipeptidase renal 1, evitando o metabolismo do imipinem. E aí, evitando a toxicidade dos metabólicos desse antibiótico. Aqui a gente já falou. Todos os outros, como o meropenem e os outros, esse grupamento que foi substituído aqui, evita exatamente que esse antibiótico venha a sofrer metabolismo no organismo. Ora, se ele não sofre metabolismo no organismo, ele não é dotado de toxicidade lá renal, nos néfrons, já que o metabolismo ele é eliminado por inteiro. Esse é um artigo recente, e aí para o pessoal do ambiente hospitalar pensar, né, que esses carbapanêmicos, eles interagem com os lipídios da membrana de maneira diferente, e a absorção deles é diferente. Aí o imipinem, o ertapenem, o doripenem e o meropenem. E eu com isso, professor. Muitas vezes o antibiograma ele pode dar sensível a todos eles e a resposta terapêutica não ser adequada. Não pelo potencial farmacodinâmico de ligação desse antibiótico, e sim porque ele não consegue penetrar na membrana lipoproteica daquele tipo de bactéria. Então, o conhecimento já está chegando nesse nível hoje em dia. Muitas vezes, a ineficácia do antibiótico, e isso está provado, é um artigo desse ano, se deve não à capacidade de ligação, mas sim à capacidade dele penetrar e chegar ao seu local de ação. Então, o farmacêutico pode pensar nisso aí. Muitas vezes o farmacêutico não tem essa resposta no ambiente hospitalar. Oh, não deu sensível, por que é que, quando usado na clínica no estado, não aconteceu o esperado, a eficácia terapêutica? Não é um problema de sensibilidade, e sim um problema de biofarmacotécnica, dele penetrar, um problema dele penetrar na célula bacteriana. Biofarmacotécnica é um evento bem antes, né? Ele não consegue penetrar na célula, na membrana lipoproteica da bactéria, do micro-organismo, em menor quantidade, outros penetram em maior quantidade. Aqui mostra o tempo, como é que está aí? Eu estou correndo. Tem quanto tempo ainda aí? Então vou mais lento aqui nesse aspecto. Então, o ertapenem, eu tenho um radical que tem nos MIPs, nos anti-inflamatórios, que se liga fortemente à proteína plasmática. Qual é a consequência disso? Ele vai se ligar fortemente à proteína plasmática, ele pode ser usado 1 ou 2 vezes ao dia só. Então, eu posso modular o tempo de permanência do antibiótico no organismo e dar uma comodidade posológica ao paciente.
em função de eu adicionar um grupamento que se ligue fortemente às proteínas plasmáticas. Aqui mostrando que todos eles podem sofrer a ação hoje em dia de uma metalo-beta-lactamase, que foi desenvolvida pela KPC, e quebrar o anel beta-lactâmico dos carbapenemas. Ok? Chegamos ao antibiótico beta-lactâmico não clássico, né? Que é o Aztreonam. Veja, ele não tem o segundo anel, só tem o anel beta-lactâmico. E todos os conhecimentos que foram gerados nas penicilinas e nas cefalocolinas estão aqui. Um grupo ionizável, para aumentar o espectro para gram negativo. Um grupo volumoso, para tornar ele resistente à beta-lactamase. Ele é tão polar que só consegue passar pelas porinas. Então, esse antibiótico, se eu não disser qual é a estrutura, você vai dizer que ele é um aminoglicosídeo. E não é um antibiótico beta-lactâmico. Ele só age em bactérias gram-negativas. Ok? Devido a essa estrutura extremamente polar, que só consegue passar pelas porinas. O que é que tem de novidade? Vai surgir agora no comércio uma infinidade de cefalosporina e, mais principalmente, uma infinidade de novos inibidores de beta-lactamase. Esses inibidores de beta-lactamase, eles foram desenvolvidos pela indústria para agir nessas beta-lactamases de espectro estendido. Ok? Então, ele vai agir nessas novas beta-lactamases, tornando os velhos antibióticos, penicilina e cefalosporina, de terceira e de quarta, possíveis de novamente ser usados em bactérias produtoras dessas beta-lactamases. Então, você vê, não é novidade. Eles estão modificando a estrutura do beta-lactamase para possibilitar o ressurgimento de velhas moléculas para agir nessas bactérias produtoras de beta-lactamase. Beleza? Algumas cefalosporinas vão ser lançadas no mercado. Olha, o mesmo princípio que eu falei, do quaternário de amônio, passa a agir quinta, essa deve ser uma de sexta geração, quando for lançada. Um novo monobactâmico, que nem nome tem ainda, vai ser nas próximas décadas. Essas moléculas aí são tetraciclinas, etc., não é o motivo da nossa aula. Então, os Herbax, que eu não sei nem se já está no Brasil. O pessoal lá do hospital já tem esse antibiótico no Brasil? Acho que não ainda, né? Então, eu associo uma cefalosporina com um inibidor de beta-lactamase. Então, esse inibidor de beta-lactamase vai agir exatamente que é o tazobactam. E já existe, nesse caso aqui, uma cefatazidima, que já existia, né, essa cefalosporina, associado a que é um excelente antibiótico, porém, algumas bactérias produzem, como Staphylococcus meticilino resistente, produz determinadas beta-lactamases que quebra a cefatazidima. Então, foi desenvolvido um novo inibidor de beta-lactamase que é extremamente eficaz em novos inibidores de beta-lactamase produzidos pelas bactérias, inclusive Pseudomonas. Então, quando eu associo esse inibidor de beta-lactamase novo a uma cefalosporina já de muito tempo de uso, eu consigo evitar que ele seja quebrado o anel e ela vai reagir exatamente com a beta-lactamase. Ressurgindo, tal qual ressurgiu a oxacilina associada e a ampicilina associada ao ácido clavulônico, eu consigo ressuscitar cefalosporinas extremamente importantes que deixaram de ter valia em bactérias que produziam determinadas beta-lactamases mutantes, né, de espectro estendido, e aí, através da associação com um novo antibiótico, ou com um novo inibidor de beta-lactamase. Isso vai ser daqui 5, 6 anos no Brasil, vai começar a aparecer. E o representante vai chegar lá e vai dizer, olha, é uma molécula nova, é a bala que matou Kennedy, é o furinho da bolacha creme crack, vai dizer que é tudo. Não, é só um inibidor de beta-lactamase extremamente específico, que vai ser usado, que se não for usado de maneira racional e adequada, volta-se a não ter mais possibilidade. Só se criar outro inibidor de beta-lactamase para as novas beta-lactamases que surgirão. Então, você vê, não surgem novas famílias, surgem modificações de moléculas que já existem. E não é nem de molécula do antibiótico em si. Então, agora modificando os inibidores de beta-lactamase para se tornar específico, por exemplo, para Staphylococcus meticilino resistente, ou anti-pseudomonas, certo? Olha aqui um inibidor de beta-lactamase extremamente importante. Ele vai ser usado em KPC e em beta-lactamase de espectro estendido. Então,
Helibacan, que não foi nem lançado ainda, vão se associar a antibióticos e passar a ter uma ação muito mais efetiva. Aí é novo, não é beta-lactam, que eu estou só para vocês verem. Esse é um artigo agora de 2017, onde uma nova família de antibióticos vai surgir, que vai agir nos lipídios da formação da parede celular. Então, vai ser um antibiótico específico para bactérias gram-positivas. Para gram-negativo, não tem nova família, não tem nova expectativa de antibiótico. Não tem nova expectativa. Então, se não surgir nova família de antibióticos, agindo por um mecanismo diferente do que já existe, estaremos fadados a morrer de infecção nas próximas décadas por bactérias que, na minha infância, como Staphylococcus, dava ferimento e a gente usava qualquer coisa e tratava sem maiores problemas. Inclusive, um alerta, que fugiu o nome agora, mas existe um Staphylococcus em cães que está infectando muita gente que usa cão como um ente da família, que abraça, que beija, etc. Se esse cão tiver com esse Staphylococcus, pode botar na internet aí, Staphylococcus infectando cães, ele é multiresistente, então ele não tem tratamento. É mais fácil para. Então, atenção para quem trabalha com PET ou trabalha no ambiente de PET, para esse novo Staphylococcus que está surgindo, que ele é altamente resistente aos antibióticos que são, os outros Staphylococcus são sensíveis. Então, muito cuidado, atenção, muita asepsia, antissepsia no cão, e evitar que durma com você, que beije, que abraça. Né? Hoje em dia, a situação é essa. Mas, voltando aqui, esse antibiótico, ele nem foi lançado no comércio, e já existem trabalhos modificando a molécula para se obter novos derivados. Esse artigo é de 1918, foi esse ano. Então, essa vai ser a única perspectiva nessas décadas que virão, a teixobactina. Não é uma penicilina, não é um beta-lactam, mas é uma família de antibióticos que vai surgir através dessa molécula e de modificações dela, que vai agir em bactérias gram-negativas, multiresistentes. Porém, a gente já viu que o maior problema nosso, hoje em dia, no ambiente hospitalar, são as infecções causadas por bactérias gram-negativas multiresistentes. E, para isso, só tem modificação qual? De novas cefalosporinas, que vai ter uma ação específica, ou de novos inibidores de beta-lactamase. Ok? Então, muito obrigado. Aqui está o famoso Guaíba, né? E aqui meu rio Potengi, ó, certo? Esse abraça o mar, o Guaíba não sei a quem abraça. Ele vai bater no mar também? Acho que não. Tem até aquela do se o Guaíba é um rio ou é um lago, né? Vou ficar dizendo. Então, a ponte de vocês, né? Aqui, a minha ponte lá, que liga o litoral norte ao litoral sul. E aqui, caminhando a semana passada, na praia de Ponta Negra, eu encontrei uma jangada, que a gente chama lá, com as cores do Rio Grande do Sul, né? Vermelho, verde e amarelo, não é isso? Então, que o mar liga os conhecimentos e nos estreita em relação. Eu tenho uma relação muito estreita com o Rio Grande do Sul, porque eu me formei como especialista com Josué Sustac, né, e com Alberi. Eu tive o prazer de jogar bola com Alberi, que hoje em dia ele não pode mais, né? E minha monitora, recentemente, que é professora agora em São Paulo, é de Bento Gonçalves, né? Então, eu tenho uma relação muito estreita com esse outro Rio Grande, né? Bem maior e mais espaçoso, e de mulheres mais bonitas e diferentes, comigo extremamente agradável, o Chico que o diga, né? Então, eu deixei aqui meu e-mail, certo? Quem tiver dúvida, alguma coisa em relação à parte estrutural, essa parte de propriedades físico-químicas, eu corri porque era 1h30 só, eu acho que chegou perto, né? E aí eu deixo 15 minutos para se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Mas a mensagem que eu deixo é essa. Vamos trabalhar com racionalidade os antimicrobianos que a gente tem, porque a perspectiva é negra. Pelo menos a própria indústria, recentemente, a questão de 6 meses, as grandes indústrias tiraram todo o fomento em pesquisa na área de antibiótico para jogar em outras áreas que traz mais recursos, possibilidade de recursos e de lucro para a empresa. Então, a gente não vai ter novas novidades nas décadas que virão.
Muito obrigado ao Conselho, na figura da nossa vice-presidente, né? A secretária também, e a nossa amiga que está lá, a Silvana, né? E o agradecimento ao meu amigo e irmão, né? O William, que trabalha comigo lá na Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácia, que também é uma beta-lactamase, né? De espectro estendido. Só que veio que está baixando agora, né? Então ele está também mutando para melhor viver. Oi. O uso combinado da penicilina com a gentamicina vai também inibir o efeito dos retrotóxicos da gentamicina, nesse caso, se houver um... Na verdade, a interação ela é correta, desde que não seja administrada no mesmo local. Porque a penicilina pega gram positivo e o aminoglicosídeo pega gram negativo. O que eu não posso é administrar no mesmo local. Ela é eficaz no ser humano também, desde que uma seja administrada aqui e outra acolá. Eu falo dos efeitos retrotóxicos da gentamicina, se vai ser inibida, no caso, se a pessoa que normalmente sabe o que é, tem problema renal, toma uma gentamicina, que é retrotóxica. Se eu quiser antagonizar ou inibir o efeito dela, eu jogo penicilina lá, pode ser? Não, porque isso acontece in vitro, fora do organismo. É uma incompatibilidade. Certo? Acontece fora do organismo, a incompatibilidade. Inclusive, até um detalhe interessante, quem trabalha os aminoglicosídeos, eles têm um efeito pós-antibiótico. Isto é, mesmo a concentração plasmática diminuindo, ele ainda continua sendo eficaz. Por isso que muita gente administra só uma vez e vai tomar o injetável no outro dia. E mesmo assim, a concentração plasmática tendo baixado, tamanha desorganização que ele causa na síntese proteica, ele ainda continua eficaz. É um macete interessante para os aminoglicosídeos. E aí, se um dia der certo e quiser, com mais calma, a gente pode dar esse curso pegando todos os antibióticos. E a gente pode trabalhar exatamente essa parte estrutural com mais calma, explicando com detalhe, porque o tempo não deu, mas só para alertar para vocês como se dá isso aí. Estou à disposição. Mais alguma pergunta? E já sei que não serviu de nada. Fiquei triste. Mais alguma pergunta, não? De qualquer jeito, eu estou à disposição para quem queira entrar em contato para dirimir informações sobre esses aspectos do uso da química medicinal no entendimento e na compreensão e na decisão de ações que o farmacêutico pode tomar durante o processo da dispensação farmacêutica.